as declarações de anos anteriores, inclusive. Essa é uma oportunidade que a Receita Federal trouxe a partir desse ano, né? Até ano passado isso só era possível via certificado digital e tudo mais. Mas esse ano eles facilitaram nesse sentido. Então, consegue recuperar pelo ECAC, né? Diretamente no site da Receita Federal. Precisa fazer aí essa senha para cadastrar, né? Cadastrar uma senha, mas consegue recuperar. Vai ter a informação. Bem legal. Tem uma outra pessoa aqui, Maíra Andresa, perguntou: quem nunca fez, sempre terceirizou, por onde começar? É buscando esse recibo que ficou retido aí, Gisela? O ideal é começar com base na declaração anterior, né? Buscar as informações da declaração anterior, que vão servir até de base para que você saiba quais são os documentos que você tem que providenciar para esse ano, né? Então, se você tem a declaração do ano anterior, fica mais fácil, você já consegue direcionar quais são os documentos, informes de rendimentos, tanto de empresa quanto de bancos, né, que precisam ser providenciados para começar a declarar. Mas o primeiro passo seria recuperar a declaração do ano anterior, recuperar as informações passadas. Entendi. A gente tem uma informação importante: quando a gente marcou a live, eu estava meio desesperada aqui, porque não tinha feito a minha declaração e o prazo estava chegando. Mas o prazo mudou, né, Gisela? Conta aí pra gente. Mudou. A princípio, né, neste momento, o prazo de entrega é 31 de maio, né? Ai, que bom. A Receita Federal prorrogou, o prazo era 30 de abril, Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio. Existe um projeto de lei tramitando ainda, né, com o objetivo de prorrogar até 31 de julho. Já foi aprovado na Câmara de Deputados e também foi aprovado no Senado. Porém, como houve uma emenda de mérito, que foi buscando reduzir o parcelamento, né? Quem tem imposto de renda a pagar agora, ao invés de pagar em 8 parcelas, só poderá ser pago em 6 parcelas, se esse projeto passar. O objetivo era que a arrecadação do ano continuasse dentro do mesmo ano, né? Então, a ideia de prorrogar até julho, se permanecesse 8 parcelas, as 2 últimas ficariam só para 2022, então estariam fora do período de arrecadação, né, do orçamento já previsto. Então essa foi a ideia do Senado, né, foi nesse sentido que foi feita essa emenda. Em razão dessa emenda, o processo voltou, né, o projeto voltou e precisa tramitar novamente para... Não sei se vai ou se não vai para frente, né, inclusive no dia da decisão ali dos senadores, tiveram alguns senadores que comentaram que o governo não estaria tão favorável a essa prorrogação, que não era algo já decidido, né, que eles avaliariam ainda. Então, não sei como vai ficar, mas nós precisamos, nesse momento, trabalhar com 31 de maio. Eu gosto de falar, né, Rayana, que a gente tem que usar esse período extra que a gente recebeu de forma sábia, né? De nada vai adiantar deixar para buscar os documentos lá dia 20 e 25 de maio, né? Vai continuar na mesma correria, não vai resolver essa prorrogação de prazo. E assim, por experiência própria, assim, ó, é raro mesmo a declaração que a gente pega e termina no mesmo dia. Sempre faltam documentos. Então, para quem deixa para a última hora, fica muito complicado, né? Você pode aí não conseguir obter todos os documentos em tempo hábil para entregar essa declaração. E principalmente se você ter... Né? Mas o que acontece? Era isso que eu ia falar, principalmente se você terceiriza, sabe, Rayana? Porque aí o que acontece? Eu não tenho um único cliente que me entrega os documentos lá no dia 25 de maio. Eu tenho vários que... Ah, não, é só a minha. Não, não é. Entendeu? São vários. Então, eu tenho muitos clientes ainda, já contratados, né? Serviços já fechados, que eu não tenho documento nenhum ainda. Então, assim, a preocupação sempre é de que as pessoas utilizem essa prorrogação de prazo realmente de forma sábia. Vai atrás dos documentos, porque tem algumas informações que às vezes são mais difíceis de você buscar, né? Então, não perca tempo, corre atrás, buscar informação para agilizar o quanto antes. Isso, o prazo é 31 de maio, mas você já pode fazer, então se preocupe com essa data. Já pode entregar, isso. O ideal é entregar o quanto antes, né? Às vezes, até um detalhe, as pessoas ficam, eu vou só entregar lá perto do final do prazo porque eu vou pagar imposto.
Mas isso não muda, o vencimento do imposto não vai mudar. E mesmo se houver uma prorrogação de prazo, essa prorrogação ela também valerá para quem ainda não pagou, entendeu? Para quem vai pagar a guia da arte lá para frente. E quem vai receber restituição, quanto antes faz a declaração, antes recebe também, né? Exatamente. Quem vai restituir, quanto antes entrega, entra antes nos lotes de restituição. É isso mesmo. É bem isso, bem então, assim que funciona. Tem, claro, as prioridades, né? Sim. Tem as prioridades, que são os idosos e os deficientes, né? Os portadores de necessidades especiais, mas depois, se entra na regra geral, é quem entregou primeiro vai receber primeiro. Claro, depois já pega esse dinheiro e investe aí também, né, Gisela? Isso aí, né? Tem que aproveitar as oportunidades. Claro, dinheiro novo aqui em casa, mas dinheiro extra vai ser para investimento. Vamos lá, tem uma pergunta aqui sobre renda. Isso é importante, né? Isso é bem importante. Eu recebi uma pergunta aqui do Alan Moura Santos sobre renda fixa. Ele pergunta, como declarar CDB e Tesouro Direto? É legal essa pergunta, né, Gisela, porque esses são dois produtos de renda fixa e eles têm a dedução direto na fonte, então você não precisa emitir DARF, nada, porém, precisa declarar? Isso, perfeito. Perfeito, é bem isso, né? O imposto de renda desse tipo de aplicação financeira, ele é obrigação da administradora, né, do ativo, e não do investidor em si. Então, ele, na verdade, só tem a obrigação de declarar, mas não de apurar o imposto nessa transação, né? Então, ele vai receber, no informe de rendimento dele, vai vir a posição do dia 31 de dezembro. É importante aqui, tá, Rayana, que às vezes as pessoas utilizam o extrato bancário lá, o extrato com o saldo do dia 31 de dezembro. Não deve usar esse extrato, você deve buscar o informe de rendimentos. Porque no informe de rendimentos, além da posição do dia 31 de dezembro, você vai ter ali o rendimento, né, que teve no período, já descontado do imposto de renda. Então, são dois lançamentos que são feitos em bens e direitos, tanto para CDB e Tesouro, né? Isso. Tanto para CDB quanto para Tesouro Direto. Tanto para CDB quanto para Tesouro Direto, o código ali é o 45 em bens e direitos, e você vai discriminar o tipo do ativo, aonde que ele está, né, administrador e o CNPJ, e o saldo, a posição em 31 de dezembro de 2020. E se houver rendimentos, então esses rendimentos serão informados na ficha de rendimento tributado exclusivamente na fonte. Neste caso, é esse lançamento que será feito. Acho que é importante falar, né? Tem duas questões. Por exemplo, eu tinha um CDB e eu resgatei ao longo de 2020, eu tive o imposto retido na fonte, é uma situação. Isso. Ou eu entrei num CDB em 2020 e ainda não resgatei. Nos dois casos eu preciso declarar, correto? Correto. Precisa declarar qualquer tipo de investimento ou saldo bancário com valor superior a R$140. Isso é bem importante, às vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe. Então, qualquer investimento ou saldo em conta bancária de valor que em 31 de dezembro, né, tinha saldo superior a R$140, precisa constar na declaração. Isso é bem legal, porque tem muitos investimentos que são isentos de R, né? Como LCI, LCA, sim, algumas debêntures incentivadas. A poupança, embora não seja um investimento, ela é um depósito à vista, ela também é isenta de R. Então, se você tem qualquer valor acima de R$140, é preciso declarar. Exatamente. Se você está na regra da obrigatoriedade de entrega e possui esses ativos, você precisa declarar. Com valor superior a R$140, precisa declarar. Ok. Então, já vamos entrar na renda variável, que é aqui onde as pessoas têm mais dúvida, né? Essa é realmente para a gente começar o bate-papo. Qual é o limite de isenção para operações na Bolsa de Valores brasileira? Essa eu já sei a resposta, que eu já estou acostumada a operar a Bolsa. O valor da isenção é de R$20 mil de venda no mês, né? Com ações. É importante que fique bem claro isso, sabe, Rayana? São duas situações que as pessoas confundem muito. Primeiro, que não é lucro, é venda, valor de venda. Se no mês você teve venda de até R$20 mil, com lucro, esse lucro é isento de imposto de renda em relação às ações.
Então, se você teve ações em operações swing trade, né? Porque operações de day trade também não se aplica a isenção, assim como não se aplica uma operação com ETF, com fundos de investimentos imobiliários, BDRs. Então, é exclusivamente em relação a operações com ações, tá? Ok. Isso é bem importante que fique bem claro. E eu vejo muito, tá? Que as pessoas, na hora de fazerem as suas apurações, chega muito aqui para nós quando nós vamos revisar. Eu não tenho, eu não fiz operação superior a 20 mil reais, eu não tenho imposto de renda a pagar. Aí tu vai olhar realmente naquela nota, né, naquele mês ele não teve operações superiores a 20 mil reais, mas teve uma operação com fundo de investimento imobiliário ali no meio. Às vezes as pessoas observam só o montante negociado e não o que foi negociado de fato. Entendi. É importante que isso fique bem claro, que você precisa analisar os ativos negociados, tá? Para definir essa isenção de fato. E outro detalhe bem importante aqui é de que o fato de você ter operado até 20 mil reais não te isenta de prestar a informação, né? É outra situação também que a gente vê muito recorrente. As pessoas, não calculei, eu não calculei, não apurei o resultado porque eu não operei superior a 20 mil reais. Mas você tem um lucro ou um prejuízo, né, nessa operação. Então, você tem que apurar. Realizou uma operação de venda, tem que calcular o teu resultado. Ele é mensal, né? Tem que apurar o resultado. Você pode ter aí nessa operação um lucro tributável, um lucro isento ou um prejuízo. Só que, independente de cada uma dessas informações, todas elas vão ser prestadas na declaração de imposto de renda, em campos diferentes, mas todas elas são prestadas. Então, você realmente precisa fazer essas apurações mensais. Realizou uma operação de venda, é necessário fazer a apuração de resultado para, posteriormente, prestar essa informação na declaração de ajuste anual. Ok. Fiz investimentos na Bolsa de Valores brasileira no ano passado. Quais os documentos eu preciso para declarar? Isso também é importante, porque às vezes as pessoas começam a investir na Bolsa de Valores e não sabem nem por onde começar, né? Eu vou apurar agora. O que eu preciso para apurar isso aí, né? Onde eu vou pegar essa informação? Então, é importante que você obtenha todas as notas de corretagem das operações realizadas, o extrato das corretoras. Por que o extrato? Porque tem operações que não geram nota de corretagem. Por exemplo, uma subscrição. Você não vai ter uma nota de corretagem, vai pegar pelo extrato essa informação. Você também tem que ficar muito atento às situações que nem no extrato aparecem, como são, por exemplo, situações de agrupamento, né? Então, tem diversas situações que vocês têm que... Desdobramentos, exatamente. Não vão gerar nota, né? E não vão aparecer no extrato, mas você tem que utilizar essas informações para fazer as suas apurações de forma correta. Então, basicamente aí, as notas de corretagem e o extrato, mas a posição de custódia também do dia 31 de dezembro também precisa, né? Saber exatamente ali a posição do dia 31 de dezembro, a quantidade de cada ativo nessa data. Esse é um aprendizado que eu tenho, embora, né? Aqui o Rodrigo Silva até perguntou pra gente, né? Onde consegue os valores, em qual extrato? A corretora sempre envia um informe de rendimentos. Então, eu já recebi, tá, o meu informe de rendimentos. Mesmo assim, no dia 31 de dezembro, ou no dia 30, né? Que é geralmente o último dia de pregão do ano, eu dou um print em todas as posições, atualizo as minhas planilhas para não depender da corretora me enviar esses documentos. E uma outra opção dependendo da corretora, você consegue atualizar a posição histórica. Então, você pode voltar no calendário para o dia 31 de dezembro e lá você vai ver todo o seu investimento. Quanto que estava aquele ativo, quanto que estava aquele fundo, e aí você consegue voltar realmente no tempo, tá, Rodrigo? Respondida aqui a sua pergunta. Só um detalhe aí, né, Rayana? Que na declaração os valores são sempre informados a custo de aquisição e não na posição de 31 de dezembro, né? Que às vezes também as pessoas confundem muito, é um erro muito comum lançarem pela cotação do último dia do ano, e não é. Na declaração devem ser informados a custo de aquisição. Perfeito, acho bem importante essa ponderação aí.
Edu Derbecker, comecei esse ano a comprar e vender ações, não sendo day trade. Como fazer? Então aqui eu já vou dizer, não precisa se preocupar com o prazo de 31 de maio agora, né? Porque essa declaração vai ficar para o ano que vem, a declaração anual. Mas, Gisela, precisa declarar, isso. precisa. Só que assim, embora ele ele começou agora, em 2021, é isso, né? 2021, Se ele isso. não atende se ele não atende às demais regras da obrigatoriedade, né? Porque a gente não pode olhar só a questão da Bolsa de Valores, né? Você tem que observar as demais regras. Se não atende às demais regras, ok, não precisa se preocupar com a declaração desse ano. Porém, ele tem que observar que ele precisa realizar as operações, as apurações mensais em relação às operações que ele realizou, né? Porque o imposto vence sempre no último dia útil do mês seguinte à operação de venda, então, né, de alienação. Então, não dá para deixar para apurar só no ano que vem. E se eventualmente tiver uma operação com imposto de renda a pagar, vai ter multas e juros nessa operação, né? Claro. Outra pergunta aqui. Posso recuperar o imposto pago sobre os rendimentos financeiros na declaração de ajuste anual? Em razão das deduções com dependentes, educação e saúde, conseguimos vincular essas duas questões aí, Gisela? Não, infelizmente não. A tributação é uma tributação definitiva, né? Definitiva, não se aplica ao ajuste, à declaração de ajuste. Não, infelizmente não tem como recuperar, não. O que pagou ali é definitivo. Poderia recuperar, sim, em caso de pagamento indevido ou a maior, né? Daí você vai restituir o valor que você pagou indevidamente. Mas reduzi-lo em valor em razão de situação de dependentes ou de educação e saúde não tem reflexo nessa operação. Ok. Como devo declarar minha posição de ativos na Bolsa Brasileira de 31 de dezembro? A gente falou, mas acho que vale a pena a gente reforçar aqui também. Ah, tá. Posição, então, você vai... Vamos detalhar um pouquinho mais aqui, então. Você vai informar por ativo, né? É importante ressaltar isso. Você vai detalhar lá em bens e direitos a tua posição por ativo. Então, quantidade de ativos, o tipo de ativos, a empresa e o CNPJ que corresponde, a corretora e o CNPJ da corretora. Isso tudo vai em discriminação ali. Eu também sempre coloco o custo médio de cada ação ali. E daí o saldo, né, a posição de 31 de dezembro, será o valor total das aquisições, ou o custo médio calculado pela quantidade que você tem, né, que é o teu custo de aquisição de fato daquela posição que você tinha em 31 de dezembro. É isso que você vai informar em 31 de dezembro de 2020. Ok. Só é importante aqui lembrar, né, essas perguntas foram enviadas pelos nossos seguidores, tanto os meus quanto os da Gisela, ao longo do fim de semana, e a gente abriu a caixinha de perguntas. Mas se você tem alguma dúvida, também pode encaminhar aí nos comentários que a gente vai responder. Próxima pergunta da Carla Soares. Como saber todos os dividendos ou juros sobre capital próprio recebidos ao longo de 2020? Bom, as próprias corretoras, elas fornecem um relatório lá que você tira de todos os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos no ano. Porém, o ideal é você ter o informe de rendimentos da posição acionária. Por quê? Muitas vezes acontece de você ter, por exemplo, um juro sobre capital próprio creditado e não pago. Não vai estar nesse extrato da corretora, mas vai estar no informe de rendimentos. Então, é bem importante buscar todos os informes de rendimentos das posições acionárias, até porque ali você tem exatamente o CNPJ da fonte pagadora para lançar bem direitinho essa informação, tá? Então, eu sempre recomendo buscar todos os informes de rendimentos das posições acionárias. Às vezes a gente... Pode falar, não pode continuar, Gisela. Não, pode continuar, pode falar. Eu estava lembrando de uma posição que eu tenho aqui na minha corretora, né? Eu operei vendido num determinado ativo, e nesse período que eu estava vendida, teve a questão dos rendimentos, né? Eles distribuíram dividendos, então eu estou negativa nessa posição. Isso quer dizer que em 2021, quando essa empresa pagar os dividendos, eu vou poder quitar. Então, realmente é isso. Não quer dizer que você recebeu um juro sobre capital próprio, uma bonificação, enfim, que ele já foi executado ao longo de 2020, né? Sim, exatamente. E assim, às vezes as pessoas têm dúvidas em como buscar esse informe, né?
Primeiro passo é que você precisa identificar quem é o banco escriturador, que é o banco escriturador que vai emitir esse informe de rendimentos. Eu até fiz um videozinho esses dias aí, postei no meu stories, de como você buscava essa informação. Lá na B3 mesmo você consegue buscar pela empresa, né? Quem é o banco escriturador daquela ação. E com a informação de quem é o banco, você consegue solicitar essa informação, né? Tem alguns que diretamente tem um site que você entra e já solicita e recebe, né? Outros têm que mandar e-mail. Então, por isso que eu digo que a documentação, você se programar, aproveitar aí o feriado, né, Rayana? Aproveitar o feriado, separar a documentação e ver o que precisa buscar é bem importante. Tá. Essa pergunta veio do Alan Moura Santos e também do Márcio. Como declarar JCP, dividendos e bonificação? Onde lançar e como ajustar o preço médio? Gisela, tá contigo aí. Vamos lá. Juros sobre capital próprio são lançados na ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Você vai lançar conforme o informe de rendimentos, então ali vai vir bem discriminados. Se houver JCP não pagos, você tem que lançar também em bens e direitos, né? Também é necessário lançar lá em bens e direitos. Então, tem que observar bem esse detalhe. Você vai lançar em tributação exclusiva na fonte e bens e direitos, no caso de JCP não pagos. Dividendos vão ser rendimentos isentos, né? Na ficha de rendimentos isentos são informados os dividendos. E bonificação, né? Bonificação também entra em rendimentos isentos, só que a bonificação, ela também altera o teu custo médio. Que acho que até a pergunta ali, né? Complementa, eu acho, ele pergunta do custo médio, né? É isso. Então, vai ajustar o teu custo médio, porque você vai ter, por exemplo, uma quantidade, sei lá, 100 ações bonificadas que vieram o custo de R$5. Então, você tem que pegar esse valor de custo, adicionar aquelas ações que você já tem, ao custo daquelas ações que você já tem, e dividir pela quantidade, agora somada a essas bonificadas, né? Para achar um novo custo de aquisição. Então, na bonificação também são duas situações. Os rendimentos são lançados como rendimentos isentos e você ajusta em bens e direitos o valor do custo de aquisição. Logo, a posição de 31 de dezembro também será alterada, né? Entendido. Só para exemplificar aí, né? Então, a gente até em 2021 tivemos 2 eventos de bonificação. A Schulz bonificou, a Schulz 4, né? Bonificou seus acionistas. A cada uma ação, o acionista ganhou mais uma. E o Bradesco também, a data última para conseguir esse presente, digamos assim, da companhia, foi na sexta-feira. Então, quem tivesse 100 ações ganhava 10 ações. Mas isso vai ficar para 2021. Ou precisamos fazer alguma coisa ainda esse ano, Gisela? Entrou quando? Quando entrou? Desculpa, deu uma falhadinha aí. A do Bradesco, a última data era sexta-feira, então a partir de hoje as pessoas já têm mais 10 ações aí, que é quem a cada 100... não, mas aí entra para o ano que vem, né? Aí entra para o ano que vem. Entra para o ajuste para a próxima declaração. Mas, de qualquer forma, Rayana, o custo você já precisa ajustar, né? Seu custo você já precisa ajustar, porque se você vier a negociar essas ações nos próximos meses, já tem que estar com o teu custo de aquisição, custo calculado pela média ponderada, ajustado. Okay. A informação, né, do rendimento isento é que fica para 2021, mas o ajuste no custo tem que ser feito, tá? Ok. Apurei prejuízo na Bolsa de Valores. Não foi meu caso, que não tem prejuízo, a gente só ganha dinheiro. Brincadeirinha. Que bom, né? Que bom se fosse assim, né? Ótimo, né? Essa é uma coisa engraçada. Se as pessoas entram na renda variável, eu acho que só varia para cima, né? Mas às vezes varia para baixo também. É verdade, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, não é assim, não é tão fácil ganhar dinheiro, né? Não é tão simples, né? Tem que tomar cuidado, né? Investir sim, mas sempre com cautela, né? Observando aí vários detalhes para não se meter em furada, né? Sim. Bom, não se fala em DARF quando se tem prejuízo, tá? Sempre que se fala em pagamento de imposto de renda via DARF, né? Que o DARF é o documento de arrecadação, meramente isso. Então, sempre que se fala em imposto de renda, está se falando em tributar o lucro, né? O ganho na operação. Então, se você teve prejuízo, não tem que ser
não tem nada de DARF, não tem que se preocupar com isso. No entanto, é bem importante a gente ressaltar que o prejuízo, ele pode e deve ser declarado, porque você pode utilizá-lo para abater lucros futuros. A gente está falando aqui de Bolsa Brasileira, né? Importante deixar bem claro, Bolsa Brasileira. Então, pode abater lucros futuros. Então, não é algo que você deva descartar. Mesmo que você tenha um prejuízo, faça apuração, informe na declaração, porque a informação tem que estar na declaração para que você possa utilizar. Não é possível utilizar prejuízos não declarados, tá? Se não for declarado, não pode ser utilizado. Onde eu posso verificar quanto devo pagar de IR sobre a renda variável, Gisela? Não tem, não dá para consultar em lugar nenhum, não, tem que apurar, Entendi. Essa é uma pergunta bem frequente, quem está entrando novo aí no mercado, perguntar, mas qual é o extrato que eu tiro para saber quanto que eu pago de imposto de renda? Não tem, essa é uma obrigação do investidor, né, Rayana? E esse ano a gente sabe que teve um aumento bem significativo de investidor na renda variável, e eu tenho percebido, assim, muitas pessoas entraram e ficaram surpresas de saber que agora elas precisam declarar, que né, não tinham essa noção da obrigatoriedade que veio junto, né? Investiu na Bolsa de Valores e ganhou uma responsabilidade. Uma não, duas, né? Porque uma é a de declarar anualmente, independente do montante que você operou, independente de atender as demais regras, investiu na Bolsa de Valores, está obrigado à entrega da declaração, e a outra é dessa apuração mensal sempre que você realiza uma operação de venda. Então, não tem onde consultar essa informação, ela é de responsabilidade totalmente do investidor. Cabe então somente a ele apurar. Diferente do que acontece na renda fixa, né? Na renda fixa não existe essa responsabilidade, né? Mas na renda variável é do investidor essa responsabilidade de calcular, de verificar se é ou não tributável e de emitir a guia, inclusive, né? Emitir a guia, recolher e depois declarar. E pagar, né? É tudo por conta do investidor. E pagar, e pagar, e pagar. Não adianta nada apurar e não pagar, né? Vamos lá, então, para a última pergunta relacionada à renda variável, que é ação, né? E na sequência a gente vai entrar em fundos imobiliários e também criptomoedas, investimentos internacionais. Então, se você tem algum amigo que investe em fundo imobiliário, que investe em criptomoedas, elas tiveram um aumento expressivo ao longo de 2020, manda um aviãozinho, tá ali do lado, convida para participar dessa live para tirar todas as dúvidas sobre investimentos internacionais, fundos imobiliários e também criptoativos. Vamos lá. Quando vence o imposto sobre a renda variável? Se apurar na declaração anual, terei multas e juros? Sim. O imposto, né, na renda variável, ele vence sempre no último dia útil do mês seguinte à operação de venda. Então, se você deixar para fazer essa apuração na declaração de ajuste anual e tiver algum mês que der imposto de renda efetivamente a pagar, né, vai ser aí cobrado com multas e juros. A multa é de 0,33% ao dia, limitada a 20%, né, e os juros é pela taxa Selic, mais 1% no mês do pagamento. Então, se deixar para o momento da declaração, terá encargos. Ok, falei que era a última pergunta, mas o Rodrigo Silva, que já tinha participado conosco, mandou mais uma, né? E como é renda variável, ação, a gente vai mudar de assunto, acho que faz mais sentido falar agora. Onde declarar o prejuízo com Bolsa de Valores brasileira, com as ações? Na ficha de renda variável. Lá na ficha de renda variável, você vai informar o prejuízo correspondente ao mês em que ele ocorreu. No mês, lá naquela ficha de renda variável, vai ter operação mês a mês. Lá você vai informar o prejuízo, né? Informar o valor com o sinal de negativo que ele vai reconhecer que é um prejuízo. E já vai carregar para os meses seguintes. Detalhe aqui é que ele não carrega o prejuízo de um ano para o outro, tá? Então, quem teve prejuízo informado na declaração de 2020, né, referente a 2019, tem que trazer manualmente esse prejuízo
para a declaração de agora, que ele não transporta automaticamente, tá? Tem que trazer, às vezes as pessoas também esquecem desse detalhe. Fica lá, foi declarado, mas fica lá, tá? Precisa então, pessoal, trazer. aí, ó, que entrou em Cogna, que entrou em IRB, que dificilmente vai estar positivo, esse é o ano de declarar o seu imposto de renda, porque ano que vem, ó, não tem mais como declarar esse prejuízo, correto, Gisela? Você vai declarar o prejuízo no ano em que tu apurou, né? No mês correspondente ao que você realizou a operação de vez, né? Vai ser nesse momento que vai ser declarado, nesse mês, correspondente ao mês da operação de venda desse ativo. Então vamos lá. Vamos agora falar de fundos imobiliários, os queridinhos aí da renda passiva, de quem gosta de receber um aluguel todo mês. O Bruno Pereira mandou aqui pra gente. Invisto em fundos, preciso recolher imposto em toda operação com lucro, independentemente do valor? Desculpa, não falhou um pouquinho, eu não entendi. Tá. O Bruno Pereira perguntou: preciso recolher imposto em toda operação com lucro, independentemente do valor? Acho que aqui tem relação com aquela isenção de 20 mil das ações. Não, fundos, né? Fundos de investimento, nós estamos falando agora, né? Fundos de investimento não tem isenção. Vendeu com lucro, 20% de imposto de renda. 20% sobre o ganho da operação aí, né? Vai ter imposto de renda na operação, sim. A alíquota de 20%. Pergunta, tem um mínimo para DARF? Porque para day trade o mínimo é R$10 de imposto de renda, tem. Né? Para qualquer DARF o mínimo é R$10. Não tem como recolher DARF em valor inferior a R$10. O que se recomenda é que se você apurar um valor DIR inferior a R$10, você deixa lá anotadinho e no próximo mês, no próximo ano que você gerar um DARF superior, soma aquele valorzinho, aquele DARF e recolhe. Entendido. Mas não consegue fazer o pagamento. Isso, eu já fiz algumas operações de day trade, realmente, e aí quando o lucro, dependendo do valor do imposto, ele é menor que R$10, eu vou anotando até o dia que eu precisar. Isso, é isso mesmo. Como declarar o aluguel de ações? Perdão. Vamos perguntar então, como declarar aluguel de ações e aluguel de fundo imobiliário, que é uma outra novidade aí, né, Gisela? Foi o Joel que mandou essa pergunta. O aluguel, ele é considerado um rendimento um investimento de renda fixa. Então, ele é tributado exclusivamente na fonte. Você vai informar ele lá em rendimentos tributados exclusivamente na fonte, mas a própria corretora já vai fazer o recolhimento desse imposto, tá? A retenção e o recolhimento do imposto. Então, basta lançar o valor em rendimento. Isso, é considerado um rendimento. Aí, claro, você vai informar lá, né, como rendimentos de aplicação financeira, é o que a gente utiliza hoje mesmo para lançar os rendimentos de aluguéis, tá? Tributação exclusivamente na fonte, com o código lá de rendimento de aplicação financeira. O Cledson Leandro aqui está de parabéns, já fez a declaração do imposto de renda e perguntou: coloquei o nome do fundo imobiliário. Não, é ótimo quando a gente encontra alguém assim, né? É ótimo. Mas ele tem uma dúvida e dá para fazer ajuste, né, Gisela? Isso é bem importante depois a gente comentar. Coloquei o nome do fundo imobiliário como fonte pagadora de dividendos. Errei? Bom, a gente sempre utiliza o CNPJ da corretora, né? Da administradora e da administradora. No entanto, eu penso que ele deve avaliar o seguinte: qual é o valor que está envolvido nessa operação? Se a declaração dele já foi processada de fato, né? Se ela já foi processada, eu não vejo necessidade de uma retificação de fato, se ela já foi processada, tá? Não é um erro assim que vai causar problemas para ele, tá? Se de repente isso trazer uma pendência, ele retifica. Mas se já foi processada, a não ser, né, que estejamos falando aí num valor relevante efetivamente, né? Mas senão, não retificaria. Não é algo assim que vai trazer grandes problemas, ou qualquer problema. Ok, vamos entrar agora nos investimentos internacionais. Tem bastante gente acessando diretamente as bolsas de valores, principalmente dos Estados Unidos.
tanto a NYSE, que é a Bolsa de Valores de Nova York, como a Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, né? Sim. E o André Farina, André Murayama e o Joel Bueno mandaram algumas perguntinhas aqui para a gente. Recebi dividendos entre janeiro e novembro e comprei uma ação em dezembro com a soma destes rendimentos. Então, ó, primeiro que já alguém é realmente comprometido com seus investimentos, né? Tudo que ele recebeu de dividendo ao longo do ano, ele reinvestiu já investiu, né? Tá de parabéns. Tá, bom. Como que ele faz essa declaração, Gisela? Vamos lá. Primeiro, ele vai ter que lançar os dividendos recebidos, né? Todos os dividendos recebidos do exterior devem ser informados via Carnê-Leão. Muitas pessoas pensam que os dividendos do exterior são isentos de imposto de renda, como são os aqui no mercado brasileiro, mas não são. Ocorre que o que acontece aí é que há uma compensação do que foi pago lá fora com o que seria pago ou devido aqui no Brasil, né? Existe acordo para evitar uma bitributação ou uma reciprocidade de tratamento tributário, onde é possível fazer essa compensação. Então, o que acontece com os Estados Unidos? Lá se paga 30% sobre os dividendos. E a maior alíquota aqui no Brasil é 27,5%. Então, você considera esse rendimento, ele é um rendimento tributável, mas ele tem o efeito da tributação anulado, porque você pode compensar aquilo que foi pago lá fora, né? Então, você vai fazer essa compensação. Mas esse rendimento, ele deve ser informado no Carnê-Leão, assim como o valor pago, né, de imposto lá fora, para fazer esse confronto. A conversão aqui, a taxa de conversão utilizada nessa operação é a taxa do dólar de compra do último dia útil da quinzena do mês anterior ao recebimento. Nossa. Esse Ela, é um erro bem comum. Faz um card lá no teu stories aí, porque essa daí ficou difícil, tá? Essa ficou, né? Essa é difícil. Por que elas não facilitam, né? É o dia 15 do mês anterior. Se o dia 15 não for dia útil, vai ser dia 14, dia 13, por aí vai. Mas é basicamente isso. Mas as pessoas cometem muito erro aqui, porque convertem na data do recebimento. E não é a cotação da data do recebimento, é a cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, tá? Então, entendi. Aí foi respondido os dividendos, né? Como lançamos os dividendos. Aí ele pegou esses dividendos e reinvestiu, comprou uma ação, uma ou várias ações lá fora, né? Então, essas ações, essa posição dele de 31 de dezembro, ele também tem que informar em bens e direitos, aí tem que vincular, né, que são ações dos Estados Unidos, aí, né, usar o código dos Estados Unidos e descrever a ação, a quantidade de ações, o tipo de ação que é, a empresa que é, tudo certinho ali, e o valor aí já também convertido para reais, mas aí sim, na data efetivamente em que realizou a aquisição desse ativo. É essa posição que vai. Também não é cotação do dia 31 de dezembro, é da data em que ele adquiriu o ativo lá fora. Ok, vamos lá. Agora tem um mix aqui. O Joel mandou pra gente. Considera na isenção de R$35 mil cada ativo ou a soma de todos eles. É que ele cita ações do exterior, criptomoedas, milhas, etc. Perfeito, tá. A legislação, ela determina o seguinte, que se aplica a isenção dos 35 mil é a isenção de bens de pequeno valor. Então, ela se aplica ao ativo ou ao bem ou ao conjunto de ativos de mesma natureza. Então, nós temos aí uma isenção para as ações do exterior e outra isenção para as cripto, por exemplo, né? Então, se aplica, nesse caso, separado. Só que ali em relação aos criptoativos, são todos os criptoativos, né? Todos os criptoativos. São ativos de mesma natureza. Sempre vincular essa palavrinha, ativos de mesma natureza, né? O conjunto de ativos de mesma natureza. Então, mas são duas situações distintas. Aplica-se sim o 35 mil para
as ações do exterior e mais 35 para os criptoativos. Então tá bom, né? Tem bastante isenção aí para quem É investir lá bom, fora. é bom, sim, dá para trabalhar bastante coisa aí. Embora tenha a tributação, né, dos dividendos, que aqui no Brasil nós somos isentos, tem essa compensação um pouquinho mais generosa na tributação de ações e criptomoedas também. O que tem em relação ao exterior também, que é importante a gente falar, Ayana, é que não há possibilidade de você compensar prejuízo, né? Então, enquanto aqui no mercado brasileiro a gente pode compensar prejuízo, lá fora não pode ser feita essa compensação. Apurou com prejuízo lá, ferrou. Não pode utilizar ele para compensar lucros futuros. Então vamos entrar agora nos queridinhos, nos que ninguém sabe como declarar, nas criptomoedas. Eu invisto também tenho dúvida, né? Quero saber como é que eu vou declarar as minhas criptos. Se você tem alguma dúvida, sabe de algum amigo seu, esse conteúdo é muito rico, principalmente por conta de criptomoedas, que é algo totalmente novo. Tem até muitos contadores que não sabem como fazer esse tipo de declaração, né? Porque precisa ser um especialista em investimento. Aperta no aviãozinho, manda essa live para alguém que você sabe que precisa da ajuda para investir em criptomoedas. Vamos lá, então. Como se declara criptomoedas? Vamos começar do mais básico aqui, Gisela. Tá bom. As criptos, na verdade, elas acabam gerando muita dúvida em relação ao seu lançamento, porque a gente não tem uma normatização, né? Então, se aquilo que é normatizado já gera dúvida, né? Já gera uma série de dúvidas. Imagina aquilo que não é, né? Então, claro, a gente tem algumas orientações da Receita Federal, pouquíssimas, inclusive, em relação a isso, mas a gente já tem uma linha de entendimento em relação a essa situação. Porém, é um assunto que ainda gera muitos pontos controversos, né? Tem situações que a gente está entendendo de uma forma, daqui a pouco a Receita se manifesta, mesmo que informalmente, né? Colocando de forma diferente, então a gente acaba mudando o posicionamento um pouquinho em relação àquela situação, principalmente quando ela é mais benéfica para o contribuinte, né? Então a gente está sempre atento a esses detalhes. E utilizamos aí outras normas, né, que podem ser aplicadas por analogia e vamos trabalhando com as criptos dessa forma até que exista efetivamente uma orientação formal de como proceder. Esse ano a Receita Federal trouxe aí, inovou em relação às cripto, trazendo códigos específicos, né? Então, nós temos aí o código 81 para Bitcoin, o código 82 para altcoin e outros tipos de criptomoedas, e o código 89 para demais tipos de criptoativos que não moedas. Então, temos essas três situações aí específicas, devem ser informados em bens e direitos, né? Ao custo de aquisição. Posição de 31 de dezembro ao custo de aquisição. A exigência para que sejam informados os criptoativos cujo custo de aquisição seja igual ou superior a R$5.000. Então, se você adquirir um criptoativos, mas que o custo de aquisição tenha sido inferior a R$5.000, não há a obrigatoriedade de declarar esse ativo. Porém, a gente sempre tem que avaliar, né, Rayana, que se você quer daqui a pouco utilizar esse criptoativo para alguma situação específica, a gente sabe que o Bitcoin, né, embora tenha tido uma queda final de semana, mas tem sido valorizado muito nos últimos tempos, né? Então, às vezes você tem um ativo aí que valorizou muito, vai usar esse rendimento, né? Vai vender um ativo desse, vai usar para adquirir um outro bem, você tem que comprovar a origem desse ativo, né? Então, desse recurso utilizado, né? Então, primeiro ponto é lançar em bens e direitos. Segunda situação é que você precisa avaliar se você teve operações de alienação, tá? Alienação aqui, diga-se que refere-se a vendas, a permutas, a dação em pagamentos. Tudo isso, a princípio, é considerado como uma operação de alienação pela Receita Federal. Logo, se você tiver lucro em qualquer tipo dessa operação, você tem que avaliar se vai ser um lucro tributável ou um lucro isento. Se for um lucro isento, né, estiver dentro do total de vendas no mês de até R$35.000, mais uma vez reforçando que o R$35.000 é vendas e não lucro, né?
Se você tiver realizado uma operação de venda de até R$ 35.000 com lucro, esse valor, esse rendimento apurado aqui, esse lucro, será informado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Agora, se for uma operação superior a R$ 35.000 com lucro, esse lucro será tributado pela tabela progressiva de ganho de capital, que se aplica entre 15% a 22,5%, né? Mas os 15% eles são aí para ganhos de até 5 milhões, né? Então, é basicamente essa a questão das cripto. Precisa avaliar se você tiver operação. Pode falar, Gisela, continue, por favor. Não precisa só avaliar se você tiver operação de alienação, vai ter que apurar o resultado e vai declarar conforme essas situações que eu coloquei de resultado, né? Se for isento ou se for tributável, tem que apurar o imposto de renda, vence também, sempre no último dia útil do mês seguinte à operação, né? Então, tem que apurar e declarar a posição de 31 de dezembro ao custo de aquisição. Ok. É basicamente isso. Acho que é importante a gente falar. Parece que os valores são pequenos, né? R$ 35.000, R$ 5.000, mas qual é a recomendação dos especialistas para a composição de Bitcoin, de criptoativos na sua carteira de investimento? Hoje a gente fala que eles entram no quesito proteção, e toda a proteção da sua carteira de investimento deve corresponder no máximo a 5%. Principalmente porque ele ainda não é bem regulamentado e tudo mais. Esses dias alguém mandou para mim assim, posso investir 1 milhão em Bitcoin? Pode, né? A questão não é o valor, a questão é o percentual. Se você tem 100 milhões investidos, perfeito, invista 1 milhão em Bitcoin, né? Agora, se você só tem R$ 1 milhão, não vai colocar R$ 1 milhão em Bitcoin. Então, sempre é importante ter um percentual aí da sua carteira de investimentos. Isso é bem importante, né? Essa diversificação e esse cuidado todo, né? Exemplo declarando cripto parada na Binance. Foi o Paulo que mandou. A Binance. Na verdade, aí você vai... Binance, né? Binance. Na verdade, aí você vai informar a posição, né? O custo de aquisição desse ativo. Se você não operou com ele, ele está lá naquela corretora, você vai simplesmente informar em 31 de dezembro, né? A posição que você tem, quantos ativos correspondem, qual é o custo de aquisição deles, aonde que eles estão, no caso na Binance, né? Vai prestar essa informação ali. A gente recomenda que não informe o CNPJ da Binance, porque ela não se classifica como uma corretora brasileira. Então, o ideal é não informar. Deixar sem CNPJ, né, para não vincular aí. E o custo de aquisição dele. Posição em 31 de dezembro, mais custo de aquisição. Ok. Sobre a apuração de lucro em cripto, quando se fez várias aquisições, então fez um preço médio aí, e também fez as vendas intercaladas para conseguir, né, uma melhor lucratividade. A gente recomenda realmente que se faça se calcule o custo pela média ponderada, tá? Mas isso não é definitivo, né? Não é algo que a legislação trata dessa forma, né? É um entendimento de que se aplica aí o custo calculado pela média ponderada. Então, ele vai ter que fazer, vai ter que ir ajustando aí. O ideal sempre que a gente fala nesses tipos de ativos é você ter um controle de estoque, né? Principalmente se você opera com uma quantidade relevante, né? Compra e venda, compra e venda, compra e venda. É importantíssimo que você tenha um controle de estoque de todos os tipos de moedas que você tem. Que aí tu vai ajustando o valor o custo de cada um dela, né? Vai ajustando o custo médio e em cada venda, cada compra de novo ativo, ajusta o custo e por esse custo você vai calcular a venda, né? O ganho que houver nessa operação. Que o ganho é sempre o quê? O resultado é sempre o quê, né? O valor da venda menos o custo de aquisição. Esse é o resultado da operação. Então, você tem que ter os registros, esses controles, para que você possa fazer essa apuração de fato. Ok. Tem um resumão aqui, que é a pergunta do Fagner. Eu acho que seria uma boa pergunta para a gente encerrar a nossa live. Ficaram algumas perguntas aqui. Eu tomei nota de todas. Vou encaminhar para a Gisela. Ela vai responder lá no Instagram dela, mas acho que essa aqui resume um pouquinho da nossa live, né?
existe algum limite de transações em cripto, ações ou fundos imobiliários isentos de IR? A gente já conversou, mas acho que vale a pena a revisão. Tá, vamos lá. Então, em relação às operações com ações, é o limite de vendas no mês de até R$ 20.000. Operações swing trade. Não se aplica para operações de day trade, não se aplica para opções, não se aplica para FIIs, não se aplica para FIIs, não se aplica para ETF, somente para ações. Em relação às cripto, tem os R$ 35.000 também de venda, né? Valor de alienação até R$ 35.000 de criptoativos, lembrando que é o conjunto de mesma natureza. Então, se tu trabalhou com Bitcoin e mais outros tipos de moeda, altcoin e tal, soma tudo e avalia os R$ 35.000 em relação a todos esses ativos. E o mesmo R$ 35.000 também se aplicam para as operações no exterior, né? Vendas realizadas de ativos no exterior até R$ 35.000 também estão isentas de imposto de renda. Okay. Acho que era isso, né? Isso. Fala um pouquinho do teu Instagram, deixa ele pra gente também, pro pessoal te seguir lá. A Gisela vai responder as perguntas que ficaram pendentes, né? Eu já encaminhei aqui pra ela. Isso. Depois tu me encaminha que eu vou... Que acho que nós já estamos nos finalmente aqui, né? Mas aí depois eu respondo essas perguntas que ficaram, sim. Bom, lá no meu perfil no Instagram, né? É @gisela.faust. Eu gosto de compartilhar bastante informações referente à tributação do imposto de renda. Eu gosto sempre de lembrar que as pessoas, embora você possa terceirizar tudo, eu não gosto de falar imposto de renda porque eu terceirizo tudo, mas você tem que saber o momento de procurar um especialista, né? Então, eu penso que todas as pessoas deveriam conhecer pelo menos as regras básicas do imposto de renda. E lá eu compartilho bastante informação relativa à tributação do imposto de renda, como um todo, né? Como um todo lá, mas aí tem um foco bem relevante para investidores e criptoativos, a gente também trabalha muito lá. Então, para quem tiver interesse em compartilhar lá, em participar, né? Depois a gente pode colocar aí o meu... também tá na live. Sim. Então tá, pessoal. 31 de maio é a data limite para você entregar a sua declaração de imposto de renda. Até então, pode ser que essa data mude, né? Então, é importante ter isso bem certo. Tem feriado na quarta-feira, não tem operação na Bolsa de Valores. Então, se você quiser aproveitar o feriado para acertar as contas com o Leão, fantástico, tá? É um jeito de você receber também, se tiver restituição, antecipadamente. Quanto antes você declara, antes também você recebe, caso haja restituição. E aí, é só fazer. Você tem a opção de fazer sozinho ou então contratar um profissional que possa te ajudar. Todas as dicas estão lá no perfil da Gisela. Eu também vou deixar essa live salva. Se você quiser voltar para assistir, tirar alguma dúvida, os códigos que foram falados também estarão disponíveis. Agradeço a todos que participaram por aqui. Gisela, também a você pelo convite. Foi um prazer. Agradeço também as minhas também. Agradeço também pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Até mais. Boa semana. Obrigada, pessoal. Até mais.